Olá, seja bem-vindo. Está começando mais um Sala de Convidados, um programa ao vivo do Canal Saúde da Fundação Oswaldo Cruz. No programa de hoje, um assunto polêmico. De um lado, a ciência, o progresso através de pesquisas com seres humanos. Do outro, o limite e as questões éticas. Como lidar com o avanço de pesquisas quando o sujeito pesquisado é o próprio homem? Para conversar sobre ética em pesquisa, eu recebo no Sala de Convidados José Araújo Lima, coordenador adjunto da CONEP, Comissão Nacional de Ética em Pesquisa, Miriam Ventura, advogada e professora de Bioética e Direito Sanitário do Instituto de Estudos de Saúde Coletiva da UFRJ, Universidade Federal do Rio de Janeiro, e Sérgio Rego, médico e pesquisador do Departamento de Ciências Sociais da Escola Nacional de Saúde Pública Sérgio Aroca, da Fundação Oswaldo Cruz. E você também é nosso convidado, participe fazendo perguntas e comentários. Utilize o chat, canalsaude.fiocruz.br ou o telefone 0800 701 8122, ligação gratuita. Quais os limites das pesquisas com seres humanos no Brasil? As experiências realizadas na Segunda Guerra Mundial, que comprometeram a saúde física e mental de milhões de pessoas, trouxeram à tona a necessidade de se criar diretrizes internacionais sobre a ética na pesquisa. A partir de 1947, o Tribunal de Nuremberg deu início à regulamentação da ética na pesquisa em seres humanos em todo o mundo. A abertura dos campos de concentração e o relato e o conhecimento mais detalhado de tudo que havia ocorrido ali levou efetivamente a uma sensação de escândalo, né, que tinha que tentar evitar de algum modo. Não quer dizer que tenha sido evitado, certamente muitas outras coisas aconteceram e, aliás, não eram só os nazistas que faziam experiências com seres humanos indignas do ponto de vista ético. Os Estados Unidos fizeram experiências terríveis na América Central, né, inoculando doenças venéreas em populações nativas para ver qual era o seu resultado. Em 1988, o Conselho Nacional de Saúde elaborou um documento, que foi a primeira resolução ética sobre pesquisas em seres humanos do país. Mas poucas instituições seguiram efetivamente a resolução. 7 anos depois, em 1995, o Conselho Nacional de Saúde reuniu uma comissão e propôs a revisão do documento. Setores da sociedade civil organizada, comunidade científica e Estado aprovaram em 1996 um novo regulamento que está em vigor até hoje, a Resolução 196. Além de reunir as principais diretrizes para apreciação da ética dos projetos de pesquisa, a Resolução 196 também criou um sistema nacional para o acompanhamento destes projetos. A Resolução 196 instituiu a CONEP, Comissão Nacional de Ética em Pesquisa, e criou os CEPs, Comitês de Ética em Pesquisas Locais. Hoje existem 612 CEPs em todo o país. As equipes que trabalham nos comitês são multidisciplinares. Profissionais das áreas da saúde, ciências exatas, sociais e humanas analisam os protocolos de pesquisa, ensaios e estudos com seres humanos em todas as áreas do conhecimento. Para as questões éticas virem à tona, é preciso um olhar diferenciado. É preciso um olhar que seja o olhar dos sujeitos de pesquisa, por exemplo, um olhar de uma outra profissão. Então, nessa pluralidade é que a gente consegue efetivamente ter uma avaliação ética mais adequada. Não é à toa que o Brasil ele é muito considerado internacionalmente, né, do ponto de vista da questão da ética em pesquisa. O usuário também participa da formação dos CEPs. A função dele é avaliar o termo de consentimento. O documento traz esclarecimentos sobre riscos e benefícios que são oferecidos ao sujeito que vai participar da pesquisa. Tudo aquilo a gente analisa e se a gente estiver de acordo ou não, a gente dá a nossa opinião e isso é acatado. Tá? A gente tem essa liberdade de voz e voto. E, inclusive, isso, se for aprovado por todos e o usuário disser que o termo de consentimento não está cabível, não tem alguma coisa pendente, isso, o projeto cai em pendência para que seja reformulado esse termo de consentimento. Quando a gente faz a coisa de forma ética e correta, no final das contas, é favorável para todos, sujeito da pesquisa, para o profissional pesquisador, para a instituição, para os patrocinadores dos projetos.
E agora, depois de 15 anos, a Resolução 96 está sendo revisada. O Conselho Nacional de Saúde abriu uma consulta pública que recebeu críticas e sugestões de mudanças. Essa nova resolução, ela vem para aprimorar o sistema, ela vem para dar mais subsídios, inclusive, para a avaliação ética, né, que é feita dentro dos comitês de ética e pesquisa. Né? É preciso sublinhar isso, particularmente no momento em que parece que há pressões de interesses econômicos para diminuir o rigor da resolução. Bom, antes da gente falar dessas questões que a matéria levanta, eu queria dar uma filosofada aqui um pouquinho com vocês, porque a questão ética se presta muito a isso, né? É difícil a gente falar de coisas exatas, concretas, né? Dizer isto é ético, isto não é ético e ponto, né? Porque à medida que o tempo vai passando, as coisas vão mudando, isso também pode mudar. Isso como é que é lidar com isso quando a gente pensa em pesquisas com seres humanos? Essa questão ética que é tão, às vezes, subjetiva, às vezes bem objetiva. Ok. Bom, primeiro, bom dia, né? Fazendo só uma correção na matéria. A matéria é muito boa, por sinal, apresentada, né? O que eu vejo ali, um problema só na matéria, é que o representante do usuário, ele não está ali para ler somente analisar o termo de consentimento. O representante do usuário está ali para analisar o projeto em si. O próprio projeto de pesquisa, exato, qual ele está submetido. Todo o protocolo. Então, o papel dele não é analisar o termo de consentimento. Entendeu? Alguns comitês começam por aí o papel do usuário, começando pelo termo de consentimento, e depois analisa todo o protocolo. Mas o papel dele é de todo o projeto. Uhum. E nós temos hoje usuários no Brasil todo. Eu sou representante dos usuários dentro da CONEP, né? E a gente analisa, está muito em condições, porque um dos papéis do sistema CEP e da CONEP é exatamente pedagógico, de preparar esse usuário também para analisar os projetos. Então, só fazer essa correção. Uhum. Quanto à discussão, eu acho que a própria reformulação da 196 mostra que é passível de mudança, há uma necessidade, a ciência avança, ela avança, e essa discussão, ela permanente, deve estar acontecendo e a gente deve rever. Nós temos que lembrar que nós não temos a verdade. Nós somos seres humanos, o sistema todo é feito por pessoas, né? E nós estamos sempre revisando, sim, os nossos pensamentos, a forma de caminhar e tudo mais. E aí quando entra a questão da legislação, por exemplo, né? Como é que fica essa relação entre ética e legislação? É possível criar uma legislação quando se fala em ética? Sim. A relação de ética e direito, ela tem uma aproximação, uma forte relação. E no Brasil, a partir de 1988, com a Constituição Federal, que de fato funda essa lógica da dignidade da pessoa humana, da sociedade livre e justa, nós adotamos alguns princípios éticos que devem reger toda a legislação, todas as regras e princípios da administração pública, da atuação, da cidadania. E então, nesse sentido, essa legislação da comissão, né, ela vem para dar cumprimento a uma escolha política e ética que fizemos em 88. E ela deve ser aprimorada, porque a finalidade é a proteção máxima da pessoa humana, o cuidado com o outro e o equilíbrio entre o avanço e, de fato, a proteção dos sujeitos de pesquisa, sejam eles humanos, não humanos e o próprio meio ambiente. Então, me parece que é muito bem-vinda todas as reformulações, as legislações, elas devem ser flexíveis na medida que ela avança na proteção. Então, essa ideia de ter uma lei por 200 anos, e isso é que mostra a fortaleza dessa lei, ou a boa lei é aquela que dura muito, tem se mostrado como um engano nessa aproximação do direito e da ética. O direito deve, sim, acompanhar os avanços éticos e a legislação deve ser flexível à medida que cumpre uma finalidade que é o cuidado com o ser humano, a proteção máxima da pessoa humana no contexto da ética em pesquisa. Acho que essa questão que ela aponta ela é muito importante, quer dizer, acho que a ideia do sistema que a gente tem da ética em pesquisa é essencialmente de proteger os sujeitos de pesquisa para que o bem-estar dele não seja colocado em risco
apenas em nome do avanço da ciência, por exemplo, ou muitas vezes colocado em risco porque não foi ponderado adequadamente quais são as possíveis consequências de determinado projeto. Eu acho que o papel do sistema é muito esse, de um olhar de fora, não que o pesquisador intencionalmente vai querer provocar dano, qualquer coisa, mas muitas vezes esse olhar mais distante que permite, que possibilita que se identifiquem pontos em que eventualmente os sujeitos estão sendo mais expostos a riscos, ou a perigos do que deveriam ou que poderiam ser. Você salienta, né? Não que o pesquisador queira provocar um dano, claro, né? Mas assim, além do holocausto que é mostrado na matéria, a gente vê historicamente uma série de outras barbaridades que foram cometidas em nome da pesquisa, né? Você acha que a gente já superou isso de alguma forma ou isso pode estar presente ainda em algum lugar, especificamente falando de Brasil também? Pois é, eu acho que muitas vezes as pessoas minimizam, empolgados até com a própria possibilidade de desenvolvimento científico, ou às vezes por outros conflitos de interesse que as pessoas estão sujeitas, elas podem minimizar o risco a que estão expostos, ou supervalorizar o potencial de ganho. Na verdade, esse é um papel, e daí é o caráter fundamental de um processo de revisão ética feito por um comitê externo, né, que não esteja envolvido diretamente na pesquisa, que é a possibilidade de uma análise razoavelmente imparcial, no sentido de buscar a máxima proteção. Então, efetivamente, eu não acredito em deliberadamente vamos fazer a qualquer custo, mas eu acredito em pessoas que possam, por conta do envolvimento com o projeto, minimizar potenciais riscos ou desconfortos, ou não, isso é um desconforto apenas passageiro, mas veja quanto bem. Ou então de achar que algumas pessoas, e isso existe também, não só no meio científico, mas na população em geral, pessoas acham, não, a gente vai expor a um risco apenas 10, 12 pessoas, mas veja o benefício que a humanidade pode ter. Isso também não é aceitável. E é interessante ver, Sérgio, assim, que, na realidade, o mundo ideal seria um mundo sem a necessidade dessas instâncias, né? Esse é o mundo ideal. Onde a ética estivesse presente no ser humano já, né? Exatamente. Eu acho que a gente tem que trabalhar com a utopia que a humanidade vai chegar a tal ponto que não vamos precisar dessa visão externa que vai estar. Mas a vulnerabilidade das pessoas, eu fico muito preocupado, porque nós temos Então tem que lembrar que o sistema hoje, CEP e CONEP, ele está dentro do Conselho Nacional de Saúde. É uma das maiores instâncias de controle social do país, né? E não tem essa visão de atrapalhar o pesquisador. Na realidade, é proteger o sujeito de pesquisa e dentro dessa proteção, você consegue até colaborar com o pesquisador, se ele estiver aberto, para aprimorar a pesquisa. Então, em nenhum momento, o sistema às vezes pode ser muito incompreendido, né? Ele está para atrapalhar, ele está para criar problema, ele está para não aprovar, mas se o pesquisador abrir-se para o processo todo, vai ver que sim, que é o contrário, que estamos contribuindo, que essa pesquisa vai ser fantástica, porque ela vai ser ética, ela discutiu e ele vai aprimorou. Então, isso é muito importante ter. Isso que você falou, acontece normalmente essas críticas, em outras palavras, que tensões existem entre os conselhos e os pesquisadores? Não, eu digo assim, não vou dizer os pesquisadores, mas o sistema ele sofre uma pressão muito grande, sim. Ele sofre uma pressão, né? Nós temos que lembrar que essa conquista começou a surgir em 88, na época da Constituição, onde se cria o controle social. Até aí tudo se podia fazer, né? Você poderia até mesmo tirar sangue das pessoas para determinado exame, mandar para o exterior, e essa pessoa nunca saber o que foi feito, o que tinha lá, para que era, porque não tinha nada para se controlar nisso, né? Hoje não, hoje tem essas regras. O brasileiro hoje, esse sistema fala, olha, nosso cidadão é cidadão de primeira classe, tem que ser tratado de primeira classe, né? Não é vir aqui ao Brasil, fazer qualquer pesquisa e ir embora. Não, nós temos legislação, nós temos um respeito e vamos... Tanto é que o nosso sistema, ele é elogiadíssimo no mundo todo. Porque é o único sistema que está dentro do controle social, onde tem a participação ativa do representante de usuário, né? Isso, no exterior,
Todo mundo fala, demora, o que não é tão verdade assim, mas no exterior é visto com uma conquista assustadora. É difícil você explicar como funciona o nosso sistema no exterior, que para eles é algo muito difícil de acreditar que como funciona isso. É que você falou, eu me lembrei do Jardineiro Fiel, que é um filme incrível, sim, né? Sim. Que justamente demonstra isso, né? A vulnerabilidade de povos que acabam sendo sujeitos de pesquisas, aí nesse caso, completamente antiéticas e com visões econômicas desumanas. E sobre isso, é bem interessante a gente pontuar do esforço de ter regulamentações éticas em todos os países. Essa relação da lei, que eu disse, a lei, ela deve se adequar às finalidades éticas e os princípios escolhidos por cada país para se legislar. A Constituição Federal é o ponto de partida. E o controle social, ele fortalece o princípio democrático. Então, acho que tem duas questões aí que o país é muito admirado lá fora. Uma é essa construção de incorporar em todas as nossas ações públicas e controle público esse princípio democrático, de todas as partes, dos possíveis interessados, fazerem essa revisão e limitarem a liberdade individual, porque, de fato, o controle vai limitar a liberdade em alguma medida. O pesquisador não pode fazer tudo o que ele deseja, mas sim tudo o que é possível fazer que traga benefício a todos, né, e possa ser eticamente aceitável naquele momento. E quando você fala do Jardineiro Fiel, existe um debate dizendo que talvez a regulamentação ética não seja necessária nos países, mas já se mostrou, apesar da legislação não ser suficiente, porque as barbárias cometidas, por exemplo, pelos Estados Unidos e pela própria Alemanha na época nazista, existiam legislações protetoras também dos sujeitos de pesquisa. Isso não nasce em 88 ou não nasce em 48. A gente tem uma história longa de proteção do sujeito de pesquisa. A legislação ela não é suficiente para evitar, mas ela é necessária para marcar as diretrizes com que aquela sociedade deve se comportar. E esses países que não têm regulamentação ética em pesquisa e não têm um sistema, pelo menos, institucionalizado de revisão, eles se tornam ainda mais vulneráveis e campo de pesquisa para países até democráticos, que a gente, então, pergunta, eu acho que a fala do Luiz Eduardo no final, em que momento se muda isso? Nós temos um complexo médico-industrial, todo um esforço da indústria farmacêutica em ampliar o seu consumo. Temos países vulneráveis, que seus segmentos populacionais são vulneráveis pela pobreza, e o próprio país vulnerável porque não tem, por exemplo, uma forte Constituição. E, por fim, lembrar que esse sistema, o judiciário também é importante. Recentemente, eu li um texto, um artigo mostrando a importância do poder judiciário na África do Sul em paralisar pesquisas por ausência de uma revisão ética. Então, é também muito interessante que quando você transforma isso num direito e não meramente uma posição ética de um pesquisador ou de um grupo, mas sim um direito de cidadania, dentro de um contexto democrático, você pode contar também com a intervenção do Poder Judiciário como uma instância revisora máxima para intervir numa realidade como em alguns países africanos a gente vê, e até mesmo em países sem essa estrutura, tanto a nível interno como a nível internacional das organizações das Nações Unidas, né? Você ia colocar uma coisa? Não, eu ia só comentar assim, como um exemplo, claro, por exemplo, aqui no Brasil, da questão da vulnerabilidade, que é uma coisa que é preciso ser também essa avaliação externa para ajudar a proteger os sujeitos. Por exemplo, o acesso ao SUS, ele nem sempre é como se desejaria, ou seja, muitas vezes o acesso aos serviços, ao tratamento, obedece a filas e de repente surge uma pesquisa em que acenam um acesso diferenciado, você passa a ter um cuidado diferenciado dentro do sistema e as pessoas passam a ter um interesse especial em participar, não porque a pesquisa possa ser efetivamente mas para garantir o acesso. Mas para garantir o acesso. Ou seja, e muitas vezes, e aí a gente sabe que é parte da Isso estratégia. É ético?
Eu acho que não, eu acho que a gente tem que ajudar a controlar isso para que as pessoas, quando aceitarem participar de pesquisas, não o façam por conta da condição de vulnerabilidade, pela carência que ela tem de serviços, acesso aos serviços, né? Assim como a gente sabe que existem pesquisas que são estabelecidas como estratégias da indústria para fazer um medicamento entrar no mercado. Ou seja, vamos lançar o medicamento, começa a proliferar pesquisas e começa a demandar que o SUS pague por medicamentos que eles estão querendo, na verdade, introduzir no mercado, e aí entra a questão da judicialização que Miriam tanto trabalha. Quer dizer, esses cuidados a gente precisa ter, por exemplo, a questão do placebo, do uso de distinção, por exemplo, do que acontece no Brasil, que acontece no exterior. A última revisão da Declaração de Helsinki, o Brasil manifestou-se diferentemente, junto com outros países, contrários a uma maior liberalização do uso do placebo. O Brasil, o Conselho Federal de Medicina, inclusive, instituiu uma resolução específica sobre isso, dizendo o seguinte: se você está fazendo uma pesquisa de intervenção com medicamento, você não pode saber que um braço da pesquisa é reconhecidamente melhor do que o outro. O que acontece quando você está usando o placebo contra uma substância que você sabe que é eficaz. Então, no Brasil, você não se aceita mais o uso de placebo de uma forma assim tão solta como acontece em tantos lugares do mundo, né? Quer dizer, hoje demanda-se que o placebo só possa ser usado quando você tem efetivamente uma dúvida da comunidade científica sobre a eficácia de um determinado medicamento ou não se dispõe desse medicamento para tratar uma determinada doença. Acho muito importante que exista um controle sobre pesquisas. Com a quantidade de empresas multinacionais em várias áreas, e principalmente na indústria farmacêutica, que usam a população para ganhar mais e mais dinheiro, se faz necessário que alguém nos proteja. Adroaldo do Rio. E aí eu queria pegar esse gancho, né, que ele parte disso que a gente estava comentando aqui, e também falar da importância da relação com a população, né? Porque a judicialização muitas vezes vem a partir de uma percepção equivocada que a população pode ter, né, da divulgação de algum tipo de pesquisa, de que aquilo é um direito e que vai resolver e tal. Então, eu acho que a população nesse momento ela é fundamental, a parceria, né, da população para entender todos esses caminhos e descaminhos. Se me permite, Miriam, acho que é assim, porque qual é o... Adroaldo. Eu acho que o que ele coloca é muito importante. E nós vivemos, quando você questionou a questão de pressão, tem acontecido alguns fatos nesse país em que o próprio usuário, o sujeito, possível sujeito de pesquisa, tem sido usado. Não vou dizer por quem, se é pelo laboratório ou pelo pesquisador, mas que, na realidade, ele não sabe o que está acontecendo, como foi desenhado aquele projeto de pesquisa, e, de repente, colocam na cabeça dele que o sistema CEP-CONEP não quer que realize a pesquisa. Aí ele se revolta contra o próprio sistema, achando que está atrapalhando algo que ele poderia se beneficiar. Só que ele não conhece a entranha de como foi feito isso. Ele não sabe, por exemplo, que no meio do caminho ele pode ser deixado a Deus dará. Entendeu? Então, hoje, o sistema sofre muita pressão nesse sentido, dos próprios usuários, que, lamentavelmente, de forma muito antiética, é usado por algumas pessoas, no sentido de forçar a aprovação de pesquisa, que ele vai ficar com sérios, gravíssimos problemas lá na frente. Então, só para lembrar, eu acho que fantástico que ele tenha colocado isso, e a gente tem que empoderar os usuários. Nós temos que empoderar a sociedade da importância do sistema, entendeu? E aí a questão da comunicação é fundamental, né? Totalmente. Puxando a brasa para o nosso assado, né? Inclusive no judiciário. O que a gente observa da demanda judicial, das ações judiciais de medicamento? Que tem, sim, uma parte desses pedidos judiciais pelo cidadão, que tem todo o direito de reivindicar o que considerar necessário para a sua saúde, ao Poder Judiciário, se ele se vê com acesso obstruído no sistema. Então, isso é um direito de cidadania que está estabelecido na Constituição de 88, para não fazer confusão, porque tem uma fala que tem se tornado comum de que o usuário vai ao judiciário
quase que manipulado exclusivamente pela indústria farmacêutica ou por algum movimento. É claro que fraudes existem e conflitos de interesses existem. Então, me parece que a gente tem que o Judiciário avançou bastante pelo Conselho Nacional de Justiça, saiu algumas resoluções para que os juízes conheçam o sistema, saibam exatamente a diferença de um medicamento que está em pesquisa, quais os riscos, para que autorize ou não a utilização, medicamentos não aprovados pela Anvisa. Então, acho que o Conselho Nacional de Justiça, ele conseguiu avançar para dar algumas diretrizes. Em relação aos usuários, eu acho que é importante o que o Araújo falou do empoderamento. E também do empoderamento, da maior informação dos grupos e associações que reúnem esses usuários. O movimento de AIDS inaugurou essa demanda judicial no Brasil. E essa demanda judicial que o movimento de AIDS inaugurou, ela tinha um tripé, que era informação muito forte dessas organizações, lutas coletivas, de coletivizar essas lutas e não individualizá-las. Então, no momento que você pedia determinada incorporação de determinado medicamento, tinha-se essas organizações bastante conhecimento das pesquisas, dos riscos, e uma conversa e um canal sempre aberto com o Poder Judiciário e as instâncias que decidiam isso e o próprio Poder Executivo. Então, me parece que a demanda judicial em saúde ela é importante. O usuário não pode ter nenhuma restrição a isso. Agora, ele tem que realmente ser informado dos riscos que ele corre. Tal. E a profissão médica e os médicos, porque ninguém vai à justiça sem uma prescrição médica. E aí eu acho que a questão do conflito de interesse, e talvez o Sérgio possa crer, se torna muito tal, porque o médico que acompanha o paciente é, de fato, a pessoa importante nesse processo de conscientização e de não criar expectativas além, para que ele até vá à justiça pedir algo que pode lhes causar dano. Aqui a gente vai fazer um pequeno intervalo e no próximo bloco a gente vai falar mais dessa consulta pública para as alterações da resolução 196. Não sai daí, a gente volta já. O Sala de Convidados está de volta, conversando sobre ética em pesquisas. Nossos convidados são José Araújo Lima, da Comissão Nacional de Ética em Pesquisa, Miriam Ventura, advogada, e Sérgio Rego, da Escola Nacional de Saúde Pública Sérgio Aroca, da Fundação Oswaldo Cruz. E você também é nosso convidado. Participe fazendo perguntas e comentários. Utilize o chat canalsaude.fiocruz.br ou o telefone 0800 701 8122, ligação gratuita. Então agora vamos a revisão da resolução 196, que foi um marco, sem dúvida, né, que trouxe para o controle social essa questão ética com tanta força como trouxe. Essa revisão agora, em que pé está? Então, eu acho que o Conselho Nacional de Saúde foi brilhante de abrir essa consulta pública, né, porque eu estava brincando com meus companheiros, nunca na história desse país... Nunca antes na história desse país. Uma consulta pública teve tanta participação. Nós chegamos a mais de 1000 sugestões dentro dessa consulta pública. Quer dizer, algo fantástico. Né? É tão fantástico, dando muito trabalho para a gente, né? Porque tomou-se uma proporção muito grande. Mas o que nós estamos... começamos agora, a consulta terminou há pouco, há cerca aí de uns 10 dias, 15 dias, e já nos reunimos, e é um material muito rico. O que se percebe não deixa de demonstrar pelo painel que as pessoas têm pressionado por uma flexibilização e tudo mais, mas outros têm também contribuído no sentido de aumentar, de aprimorar esse controle. O que eu vejo que a resolução 196, pós essa consulta, ela tem tudo para ser uma resolução moderna. Eu acredito muito nisso, né? E só pela participação de mais de 1000... Pelo interesse manifestado mesmo, né? Sim. Mas é que você coloca, aparentemente, flexibilização de um lado e aprimoramento de um outro, né? É isso que está em questão? Como é que a gente pode explicar melhor essa questão?
Nós precisamos entender o que é flexibilização. Calma aí. A flexibilização, ela pode funcionar como pressão para abrir a porteira. Isso, com certeza, a sociedade não quer. Diminuir o controle, né? Diminuir o controle de maneira nenhuma, né? De maneira nenhuma. Então, é o que nós estávamos discutindo. Veja só, hoje no Brasil, só um exemplo que nós estávamos conversando, é a questão de pesquisa mesmo com criança, né? Que o Sérgio pode estar comentando. As dificuldades que tem. Com mulher que nós tivemos, né? Então, acho que tem discussões que eu acho que nós estamos avançando. E a própria consulta pública tem trazido subsídio para isso, que os companheiros podem falar. Acho que a ideia existe uma flexibilização, entre aspas, boa, que é, por exemplo, uma melhor explicitação dos processos. Por exemplo, há uma série de tipos de pesquisa em que, por falta até da especificidade até então na regulamentação, por exemplo, pesquisas que são usadas, bases de dados que estão disponíveis na internet. Essas pesquisas, eu entendo, eu defendo que elas não precisam passar pelo sistema. Por quê? Porque os dados estão lá, são documentos públicos. Isso não está explícito. Então, isso seria uma flexibilização, mas, na verdade, é uma explicitação do que a gente está focando. Por outro lado, algumas coisas também na Resolução 96 não estavam muito claras, gerando muita dúvida nos pesquisadores e nos membros do comitê, por exemplo, as pesquisas em ciências humanas e sociais. Então, nessa revisão, a gente deve tornar mais claro e mais específico como lidar, por exemplo, com a questão do consentimento nas pesquisas de ciências humanas e sociais, algo assim. A gente tem uma série de depoimentos aqui que a gente vai trazer também. Vamos ver o primeiro. Garantia da proteção de um sujeito de pesquisa, ela não está só na concordância em participar e na assinatura do termo de consentimento livre esclarecido, né? Tem outras questões, talvez de ordem mais subjetiva, que também devem ser levadas em consideração quando se trata de sujeitos de pesquisas vulneráveis, como é o caso de crianças, bebês, adolescentes recém-natos. E a Resolução 96, nesse sentido, pode nos causar alguma dificuldade se houver essa exigência absoluta de assinatura do termo pelos pais ou responsáveis, né? Aqui eu acrescento ao depoimento da Estela a Vânia Alves de São Paulo, que diz o seguinte: tem uma curiosidade. Como os pesquisadores que trabalham com crianças e adolescentes conseguem fazer pesquisa? Como trabalhar com esses sujeitos que ainda nem têm consciência de seus direitos? Então, isso é muito interessante, essa questão, porque a flexibilização, para usar a palavra que ficou, não, vamos assim dizer, para ser mais específica, seria adequar a pesquisa e o seu método e a forma de você obter o consentimento e a necessidade desse consentimento para a finalidade proposta, para a finalidade do bem comum. Então, por exemplo, a criança necessita-se de pesquisas em crianças, porque, por exemplo, medicamentos, a dosagem, como em mulheres que têm um corpo com hormônios e tal. Então, por outro lado, há riscos. As mulheres em idade fértil podem engravidar e podem, então, ter resultados para o seu bebê nesse processo de pesquisa. Eu estou falando de processo de teste de medicamento, que não existem só pesquisas para testar medicamento. Então, nesse sentido, esses segmentos da população devem ser protegidos, sim, porque são vulneráveis ou suscetíveis a agravos. Alguns com consciência, como a mulher, dos seus riscos, mas a possibilidade grande, por exemplo, de engravidar e vir prejudicar, e a criança e o adolescente ainda sem consciência dos seus direitos. Então, normalmente, quando a criança não tem, o que é exigido? Que ambos, tanto a criança, se tiver consciência, poder expor, poder, o que a gente chama de termo de assentimento, dela concordar em que se realize com ela, que ela entre naquela pesquisa. E os responsáveis legais. Se isso for visto como o melhor caminho a seguir para se chegar ao resultado, e normalmente com crianças de tenra idade, esse é indiscutível que elas precisam da atenção dos responsáveis legais, sim.
Outras pesquisas, por exemplo, sexualidade dos adolescentes, uso de contraceptivo de emergência em adolescente, que nós sabemos que é uma questão de saúde pública super importante. A gente sabe que falar de sexualidade, fomos adolescentes, a gente não procura os pais primeiro para falar sobre sexualidade. E talvez eu ir pedir o termo de consentimento para o meu pai e a minha mãe, para eu falar sobre a minha vida sexual com 13, 14 anos, que no Brasil a idade legal é 18 anos, então, se eu levar uma norma rígida que só pode ser realizada pesquisa com menores de 18 anos com a assinatura dos pais, eu tenho que fazer uma ponderação dos riscos e benefícios, inclusive desse termo de consentimento. Eu não quero dizer que possa não ter o consentimento do adolescente, sempre será necessário. Então, o que é? A finalidade é eu saber como está a vida sexual, como ele usa determinada questão, é uma pesquisa dessa natureza. Então, os próprios CEPs podem, sim, liberar da isenção desse termo. Então, essa flexibilização, de fato, é uma flexibilização da regra, mas não do princípio que eu quero alcançar, que é a proteção máxima daquele adolescente. E, portanto, se eu exigir que aquela regra do consentimento seja cumprida, eu não vou ter o resultado da pesquisa que pode beneficiar uma população inteira. Então, é essa flexibilização que, na verdade, não é uma flexibilização, mas uma ponderação de riscos e benefícios. Eu acho que, na realidade, é ponderação. Quando a Miriam fala isso, eu acho que um outro exemplo que a gente pode trazer, dependente de droga, adolescentes dependentes de drogas. Violência doméstica. Violência doméstica. Então, de crianças, de adolescentes. Então, você vai pedir, você vai inviabilizar. O sistema, ele não está para inviabilizar a pesquisa. Tem que deixar muito claro isso. O sistema não está para inviabilizar. Essa ponderação que acontece de liberar o termo de consentimento tem acontecido, sim, né, dentro... Não pode ser... A ética não é amarrada dessa forma. De maneira nenhuma, entendeu? A Beatriz do Rio de Janeiro pergunta, mas afinal, os COEPs, deve ser CEPs, né? CEPs. Os CEPs ajudam ou atrapalham a pesquisa no Brasil? Eu acho que vem nesse sentido que você está colocando, né? A ideia é ajudar o pesquisador a poder fazer a sua pesquisa, e eu tenho certeza que os pesquisadores todos têm essa preocupação da proteção máxima também aos sujeitos. Quer dizer, então, nesse sentido, os CEPs, o sistema, ele ajuda o pesquisador a realizar uma pesquisa mais ética e protegendo os seus sujeitos. Ou seja, vamos ver mais um depoimento. Às vezes, o que a gente observa é que os comitês de ética acabam trabalhando muito com a resolução como se ela fosse um código. Cumpriu tal item, não cumpriu tal item, e essa coisa é uma coisa, né, que às vezes acaba que o comitê de ética acaba deixando de cumprir com a sua função essencial, que é proteger os sujeitos de pesquisa, que é favorecer, junto com os pesquisadores, que a ética em pesquisa ela seja efetivamente, né, observada. Eu acho que a Marisa traz para a gente isso que a gente estava falando aqui, né? A gente está chamando de flexibilização, mas na verdade me parece que é a observação detalhada de cada pesquisa para que se veja como que se aplica esse código, né? Que parte um pouco daquilo que eu propus lá no início, filosofar, né? Porque as coisas não são estritas, né? Não é observar isso está correto, está correto, está correto, que se pode liberar sem que se perceba as questões humanas envolvidas, né? O ser humano não é exato, né? Até que eu chamei a atenção logo no início da aproximação do direito com a ética e da própria legislação com a ética, porque hoje nós não temos mais essa ideia. As regras, elas são importantes, mas o princípio, ou seja, a finalidade é a mais importante. Então, aplicar uma regra pode causar injustiça. Outra coisa que os comitês de ética e pesquisa têm que ter, e têm claramente, é que o progresso científico também é um direito humano fundamental. Então, se a própria proteção dos seres humanos está ligada ao avanço científico. Então, não é divergente interesses, quando a gente fala da dignidade da pessoa humana, da proteção da pessoa, não é divergente
o apoio ao pesquisador. E outra dimensão do CEP, que é pouco dita, é a educativa. É que eu acho que funciona muito bem, incluir nos currículos das graduações e pós-graduações esse universo de ponderação, de como eu pondero, né? Nós vimos que cumprir simplesmente uma regra pode nos tornar absolutamente sociedades autoritárias. Então, acho que essa é importante a gente dizer desse aspecto. Eu queria só destacar uma questão, quer dizer que essa ponderação, isso implica o quê? Não é o pesquisador simplesmente dizer que não vou pegar conselho, não. Ele tem que apresentar os argumentos que sustentam a decisão, o pleito de que não vamos, o consentimento não vai ser usado nesse caso por conta de quê? Ou seja, esse diálogo entre pesquisador e CEP, pesquisador e sistema, é o que vai dar fundamentação para que a gente não faça a leitura da resolução ou da legislação como se fôssemos religiosos lendo textos sagrados, assim, fundamentalistas, quer dizer, tudo ao pé da letra, aquela coisa. Não, a gente vai interpretar. Agora, a parte essencial é que as pessoas têm que apresentar argumentos, têm que contextualizar. E que isso também é um processo de aprendizado para todos os lados. E à medida que esse diálogo vai acontecendo, vai se colocando a ética de uma forma que ela vai ficando presente, né? Como você falou, que é esse ideal, vai ficando cada vez mais presente, né? Porque alguns casos são muito difíceis mesmo, acredito eu, né? Alguns casos deve ser complicado chegar a um parecer, chegar a uma conclusão, porque envolvem questões muito complexas do humano, né? Eu me lembro, você falando da complexidade da gente dentro dos comitês, veja só 10% das pesquisas do Brasil vai para a Conep. Só 10%. As demais ficam nos próprios comitês. Ou seja, próximo do sujeito de pesquisa, alguns não gostam que use essa palavra sujeito de pesquisa, tá, dentro da resolução agora da revisão, estou pedindo para tirar essa palavra, para mudar um pouco, né? Mas dentro do sujeito de pesquisa está bem próximo. Então a comunidade tem que empoderar daquele processo. Chega a certos momentos que você fica também... Eu continuo sempre afirmando, eu acho que quem está dentro dos comitês nunca pode, acho que nós no sistema, nunca podemos ter certeza que estamos 100% certo. E nem os pesquisadores, nem os laboratórios. Mas temos que estar sempre abertos para o diálogo. Sempre aberto para o diálogo, sempre aberto e sempre pensando, fiz o melhor. Né? E essa questão dos comitês serem multidisciplinares, muitas vezes também não surgem atritos de categorias? Na verdade, permite que essa diversidade de olhares sobre um projeto de pesquisa torna mais rico o debate. Quer dizer, a grande preocupação é que a gente não tenha pessoas que não conheçam determinados métodos de pesquisa e decidam opinar, ou então tenham as suas convicções muito pessoais sobre a pertinência ou validade ou qual que é o melhor e achar que a sua opinião como pesquisador deva prevalecer. Não se trata dessa discussão, mas de compreender o processo. Isso às vezes acontece no dia a dia dos comitês, certos embates de pessoas já acostumadas a uma pesquisa quantitativa, e aí vem uma pesquisa de ciências sociais, que é uma pesquisa qualitativa, isso pode gerar uma tensão, mas em geral os CEPs, pela diversidade, eles vão encaminhar, ou ouvindo um especialista externo, mas pelo menos ampliando esse debate para que não prevaleça uma visão de um determinado segmento da ciência. Você acabou de me dar deixa para chamar o terceiro depoimento. As pesquisas em ciências humanas e sociais estão sofrendo uma espécie de polícia epistemológica, biomédica, sobre os seus projetos. Isso é a coisa mais delicada, é a dimensão mais desagradável da vida cotidiana dos pesquisadores em ciências sociais, enfrentando o sistema CONEP-CEPES. Eu queria falar sobre isso. Por favor. Primeiro assim, é uma reivindicação justa quando se fala de ciências sociais. A discussão tem acontecido dentro do sistema CEP-CONEP de forma hoje muito mais rotineira, né, porque era uma coisa parece que estava muito distante e faz parte desse sistema, sim. Agora, tem acontecido alguns espaços fantásticos nesse sentido, porque quando se trata de ciências sociais, eu vejo, por exemplo, comitês de ética que tem pedido para o próprio pesquisador, chamado ele em plenária, não
só para ele tirar dúvidas e para poder enriquecer o debate. Isso tem sido um processo muito rico. Então, na realidade, o que nós precisamos aí, em nenhum momento o sistema quer banir ou quer dificultar as pesquisas em ciências sociais. Nós precisamos estar muito próximo disso aí, e temos hoje um GT dentro da própria CONEP discutindo que vai ampliar as discussões com os estudiosos da área, no sentido de aproximarmos mais, de ver as dificuldades que estão acontecendo nessa área, né? Então, eu acho que estamos num caminho. Agora, não podemos satanizar o sistema, como ele realmente está dificultando, e nem nós acharmos que estamos dono da verdade, estamos no caminho certo, e é esse o papel mesmo do sistema. Na revisão que está sendo feita, aparece bastante essa questão? Parece muito essa questão, e quero assim até cumprimentar as pessoas de ciências sociais, porque a contribuição foi muito grande, e eu vejo assim que a resolução 196, ela vem com uma visão muito fantástica nessa área, graças a contribuições das pessoas que enviaram para a consulta pública. Eu acho que a dificuldade que ele reconhece é muito por a tradição da pesquisa na área da biomédica, ela realmente tem uma série de estranhamentos com os métodos de pesquisa em ciências sociais. E alguns CEPs, talvez por não contarem com pessoas que dominem esse método, que também participem, então podem realmente ter esse tipo de problema. Mas eu acho que o aperfeiçoamento do sistema, seja pela revisão da resolução, seja o CEP tendo a humildade de reconhecer o desconhecimento de determinado método e trazer consultores externos, consultores ad hoc para opinar sobre aquilo que eles não dominam de fato, poderia resolver muitos desses problemas que ficaram em permanente conflito em alguns CEPs antes da resolução, mas que eu acredito também que, a partir de agora, tornando explícito na resolução essas especificidades das ciências humanas e sociais, eu acho que isso tende a diminuir bastante. E só acrescentar, Sérgio, desculpa, eu vejo assim que, na realidade, isso aí, nós temos que lembrar que os comitês estão aí. Eu acho que os profissionais da área de ciências sociais têm que ocupar espaço. Sim. Nós precisamos desses profissionais dentro dos comitês, né? Então, hoje, quando a gente fala em comitê, as pessoas que estão lá são voluntárias. Né? Nós temos que lembrar disso. Ninguém está recebendo por estar no comitê. São pessoas 100% voluntárias. E às vezes tem dificuldade mesmo de pessoas interessadas em participar desse comitê. Então hoje acho que cada vez mais nós precisamos de pessoas da área de ciências sociais dentro dos comitês, interessando pela temática. É uma questão que aparece aqui, Márcio Melo pergunta para todos, que tem a ver com o que a gente está falando. Parte significativa das pesquisas em ciências sociais e humanas, quer trate ou não de questões relativas à saúde, tem que se submeter ao regime da avaliação pelo sistema CONEP-CEPS, enfrentando-se numa situação de antemão desfavorável, com desconhecimento e intromissão indevida de profissionais treinados em outras lógicas científicas, hegemônicos no sistema, o que evidencia, na prática, o descompasso em relação aos problemas éticos nas pesquisas em ciências sociais e humanas. Eu posso, concordando com os colegas, mas colocando um outro aspecto desse conflito, me parece que a gente deve aprofundar como se argumenta e como se pondera riscos e benefícios. Porque qual é a grande questão que as ciências sociais sentem? Por exemplo, um método da ciência social. Da mesma forma que o Sérgio falou que o placebo, que é um método que pode ser utilizado na pesquisa clínica, retirar um segmento toma determinado medicamento e outro não, foi proibido, e isso de fato, reduz a possibilidade de você chegar rapidamente no resultado, mas foi uma escolha que nós fizemos ética. Nós não vamos privar ninguém de uma terapia existente, em nome de um progresso da ciência. Então, vamos andar mais devagar, isso é uma decisão ética, vamos andar mais devagar, mas protegendo a todos. Por exemplo, nas ciências sociais tem um método chamado etnografia, que você observa as pessoas sem que elas saibam que estão sendo observadas. Hoje, no contexto ético da sociedade hoje, as pessoas têm muito cuidado com a sua privacidade, com a sua intimidade. Nem todo mundo gostaria de saber que está sendo observado num Big Brother, né, sem ter sido comunicado. Por outro lado,
Se eu comunico a você que eu estou lhe observando para chegar a alguma conclusão, o comportamento já é outro, o comportamento muda. Então, o que, na verdade, que eu acho que está faltando a gente aprofundar, e eu acho que isso faz parte do aprendizado democrático mesmo, é a argumentação, é mostrar os pontos de vista de riscos e benefícios e construir uma regra ideal para o caso concreto. Então, se eu comprovo, por exemplo, que o meu método da ciência não precisa entrar, eu acho que a questão está menos do que epistemológico, como o Luiz Eduardo, assim, o dia a dia do CEP, que eu também integro um CEP, que eu vejo, é um pouco menos, é um pouco mais desse cotidiano que fica centrado no termo de consentimento livre e esclarecido. Então, da mesma forma que eu posso isentar um termo ou uma coisa pelas ciências biomédicas, eu posso também compreender melhor. Então, aquela etnografia, por exemplo, aquela observação vai ser fundamental? Se eu disser que estou observando, vai mudar o comportamento e, portanto, mudar o resultado da pesquisa e me trazer prejuízos para todos, interesse coletivo? Ou seja, a gente está trabalhando sempre com restrição de liberdade de um lado, em prol de um bem público. Se às vezes a gente não sabe escolher o bem nem para si, a gente tem dúvida se vai à praia ou vai à serra, se é mais saudável tomar caipirinha no final do dia ou se não fazer uma caminhada na praia. Cecília Meirelles, ou isto ou aquilo. Ou isto ou aquilo, ser decisões éticas cotidianas, imagina quando a gente pensa no coletivo. Então eu acho que aprender a argumentar, ter coragem de contestar, apresentar razões e chegar a consenso é a grande saída para a gente ter regras adaptadas. Só um comentário aí. Uma coisa que eu acho que é importante em relação ao comentário que recebemos é que essa não pode ser vista como uma questão corporativa. Não. Ou seja, isso tem a ver com toda a sociedade. Eu acho que a saúde, a gente tem a sociedade mais organizada, o controle social mais organizado, e isso deve ser visto como uma boa contribuição para todas as áreas de pesquisa. Luciana do Rio diz o seguinte: sou mulher em idade fértil e há 8 anos recebi a indicação do meu ginecologista para usar um anticonceptivo intrauterino chamado Mirena. Aceitei. Acontece que desde então fui cadastrada pela empresa produtora do DIU com um número de série e ando com um cartãozinho na bolsa que diz que sou usuária do Mirena. Estranho. Já perguntei para o meu médico se esse produto ainda está em fase de pesquisa e ele disse que não, mas tenho lá minhas dúvidas. Como posso saber a resposta? Existe algum mecanismo que me dê essa informação precisa? Primeiro, eu acho que se ela quer saber se está ainda em pesquisa, se foi aprovado, deve fazer uma consulta ao sistema CEP-CONEP, enviar uma carta à CONEP, conep@saude.gov.br. conep@saude.gov.br. Qualquer Exato. cidadão pode fazer isso. Pode fazer essa consulta. A segunda questão dela é da Anvisa. Né? Eu gostaria de entender para que serve esse cartãozinho. Né? Assim, está parecendo uma coisa realmente... Não está dando para entender o contexto desse cartãozinho. Eu não gostaria de andar com cartãozinho de maneira... Eu mal uso a etiqueta da minha roupa, que às vezes eu corto. Né? Então, andar com cartãozinho realmente não deu para entender. Está preparado. Exato. conep@saude.gov.br. Aí ela pode perguntar se está em pesquisa e fazer outras relacionadas a isso. Agora, ela pode também consultar a Anvisa. Tá? Eu não tenho aqui o e-mail da Anvisa, mas é muito fácil ela digitar no site anvisa, né, .gov.br, e ali conseguir o site fazer a consulta Anvisa. Tá? Alguma coisa sobre esse cartãozinho? Não, eu não sei se é exatamente esse caso, ou seja, eu não sei se o medicamento já está disponível no mercado, mas há uma estratégia hoje dos laboratórios para controlar a prescrição dos médicos, que é oferecer para pacientes cadastrados um desconto muito grande no preço final do medicamento, porque isso leva o paciente a se cadastrar junto à empresa e indicar o nome do médico que está prescrevendo. Com isso, é uma forma deles saberem que médicos estão prescrevendo determinados medicamentos e assim os médicos podem até receber benefícios pelas prescrições que são feitas. Não é muito adequado. Aliás, uma questão ética, porque, por exemplo, se você tem como uma pessoa de meia idade, de mais de 50 anos, com algum tipo de doença crônica, normalmente eles têm uns 3 a 4 cartõezinhos de fidelidade. É o remédio da pressão, é o remédio do colesterol. E a diferença de preço é um cartão fidelidade mesmo.
é extremamente vantajoso, chega a 30%, 40% do desconto. E aí eu que faço uma pergunta para as instâncias de controle, né? Por que tanto desconto assim? É possível. Por que não o preço acessível a todos? Porque só quem tem acesso a esse cartão Fidelidade são alguns médicos que indicam os pacientes. Então, essa é uma questão ética relevante que já passou da pesquisa e que a gente também tem que avançar. Quer dizer, a ética está no cotidiano até do desconto da farmácia. Como o assunto é vastíssimo e interessantíssimo, eu trouxe um livro chamado Bioética para Profissionais de Saúde, um livro que a gente já tratou no Ciência e Letras, que é um outro programa da programação do Canal Saúde, que pode ser acessado pela internet e que eu acho que só acrescenta essa nossa discussão, porque a bioética dentro da formação dos profissionais de saúde, ela é fundamental para que todas essas questões que a gente esteja colocando aqui, elas estejam no dia a dia, né, especialmente de quem trabalha com saúde. Alguma questão final? Eu tenho, assim, né, ainda quero voltar um pouquinho na questão de ciências sociais e tudo mais, só dizer o seguinte, a resolução diz que toda pesquisa com seres humanos, ela provoca risco ou desconforto. Às vezes, uma pesquisa simples de como está você, o pesquisador pode achar que não provoca risco ou desconforto. Mas talvez só por eu ter que parar e falar para a pessoa responder essa pesquisa, me provoca um desconforto. Então, assim, a gente tem que pensar que risco e desconforto não inviabiliza nenhuma pesquisa na medida que justifica-se, né? Então, vamos fortalecer, eu acho que nós precisamos ter uma discussão mais ampla sobre isso. Ciências sociais, eu acho que é fundamental, as pesquisas na área de ciências sociais, ela é fundamental nesse país, é de grande importância, e nós não podemos, nenhum dos lados, erguer uma barreira. Nós temos que derrubar se existe. Especialmente porque já foi dito aqui, ética precisa de diálogo. Diálogo. Sem diálogo, a gente jamais chega a nenhuma conclusão sobre questões tão subjetivas, tão humanas, tão essenciais quanto as discussões sobre ética. Obrigadíssimo pela presença de vocês aqui conosco. O Sala de Convidados de hoje está chegando ao fim. Eu quero agradecer a presença no nosso estúdio de Araújo, Miriam e Sérgio. Se você quiser rever ou mesmo gravar esse programa, entre no nosso site www.canalsaude.fiocruz.br. O programa contou com a cooperação da NBR e da RNP, Rede Nacional de Pesquisa. A gente se vê no próximo programa. Até lá!